nossa jornada de trabalho, de edificação, de glorificação. Começou na sexta-feira, na conferência missionária, o dia todinho ontem. Eu tive que representar a missão lá na Igreja Batista Manancial, MCA. Então, louvado e exaltado seja o nome de Deus. É um cansaço que nós podemos assim atribuir, um cansaço espiritual, um cansaço bom, né? Porque nós estávamos trabalhando na obra de Deus. Então, o melhor cansaço para se ter, né? Quando nós trabalhamos na obra de Deus, saber que Deus tem nos abençoado, fomos muito edificados. Deus com certeza falou conosco por meio da sua palavra, e nós estamos aqui essa manhã para adorar o Senhor, glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós queremos dar boas-vindas aqui ao pastor Mauri e à irmã Núbia, são nossos missionários lá na congregação Nova Esperança, no Caribe Castanho. Vamos dizer nossa frase, nossas boas-vindas para nossos missionários. Vamos lá? Sejam bem-vindos à Bíblia Celeste, e voltem sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias aí para a carta do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo de número 10, onde eu quero aqui introduzir esses dois versículos para o tema da nossa conferência, realizada pela Missão Brasileira Batista da Fé, a identidade da igreja missional. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, versículo de número 10, para nós meditarmos a identidade da igreja missional. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro ele vai dizer: vós, brilho celeste, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, brilho celeste, sim, que antes não eres povo, mas agora, brilho celeste, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora, brilho celeste, alcançastes misericórdia. Amém? Vamos orar, pedindo graça e iluminação de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado porque mais uma vez nós estamos reunidos no nome de Jesus, nesse dia todo especial que é o dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, que a mesma, Senhor, faça guarita dos nossos corações, que o Senhor nos ajude pela iluminação do Teu Santo Espírito, para compreendermos essa santa e bendita palavra, para nós praticarmos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida nessa manhã. Oramos por aqueles que hão de vir, que o Senhor esteja apressando os seus passos. Oramos por aqueles, Senhor, que de uma forma voluntária não conseguiu vir à Tua casa, buscando outras coisas, que o Teu Espírito Santo possa falar aos seus corações a necessidade, Senhor, nesse dia tão especial, dia do Senhor, a necessidade de termos comunhão, qual nós aprendemos que a comunhão gera a Tua bênção para nossas vidas, Senhor. Então nos ajude a investirmos em comunhão para a glória do Senhor.
Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, podeis assentar. Então, a identidade da igreja missional. Todos nós, como seres humanos, pela Constituição brasileira, requer de nós termos uma identidade. Por que uma identidade? A identidade, ela vai demonstrar, a identidade, ela vai representar o que nós somos. E na identidade tem o nosso nome, a identidade tem a data de nascimento, a identidade tem o nome do nosso pai, da nossa mãe. O objetivo da identidade é manifestar aquilo que nós somos por meio das informações. Trazendo essa ilustração para a igreja do dia de hoje, no aspecto de missões, a igreja também ela tem uma identidade. Ela tem uma identidade e essa identidade ela tem que ser uma identidade missional. Ou seja, a igreja ela não tem que ser somente um departamento de igreja. Inclusive isso foi perguntado para os missionários que estavam lá, qual é a diferença de uma igreja que tem um departamento de missões e uma igreja que tem na essência missões, missiologia. E a resposta foi que a diferença é que a igreja ela tem que respirar, a igreja é a essência dela. Então não precisa ter um ministério de missões, a igreja tem que viver isso. Por isso que tudo que nós devemos fazer como igreja do Senhor tem que ser algo intencional, movido para missões, porque é a nossa identidade. E hoje nós caminhamos por algumas igrejas, nós vimos que já perderam essa identidade, né? A gente vê igreja que, em vez de estar evangelizando, está vendendo na frente da igreja, ou estão vendendo comércio, ou seja, ela perdeu a identidade missional qual ela precisa ter. Então, eu quero aqui destacar 3 aspectos dessa igreja missional. O primeiro, a igreja missional, ela conhece a sua identidade. Olha o que Pedro vai dizer no versículo de número 9. Ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então aqui é o povo que foi escolhido por Deus, o qual no versículo ainda 9, ele vai dizer: daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, agora a identidade da igreja é isso que Pedro está falando para nós. Nós tínhamos uma identidade, mas Cristo ele nos chamou para essa nova identidade, e essa identidade tem que ser uma igreja missional. Ou seja, nós como igreja Cristo Celeste, nós precisamos entender que nós temos uma identidade, e essa tem que ser uma identidade missional, porque nós fomos escolhidos, nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, fomos separados por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, qual ele vai dizer assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, nesses 2 dias de conferência, o Espírito Santo ele falou muito comigo nesse aspecto, e nós precisamos voltar à nossa identidade missional de igreja, onde tudo que nós devemos fazer de uma forma intencional tem que ser
inclinado para evangelismo, tem que ser inclinado para missões. Ou seja, a igreja missional, ela respira missões. A igreja missional é aquela que atende ao objetivo que Deus colocou para a sua própria igreja. E a pergunta é para nós: será que nós, Brilho Celeste, estamos mantendo essa identidade? E o pastor ele fez uma pergunta muito interessante na nossa oficina lá para pastores. Ele disse: se essa igreja fechasse, o bairro sentiria falta dessa igreja? Se essa igreja fechasse, como é que essa comunidade ia entender? Será que eles iam lamentar? Poxa, aquela igreja ali fechou. Então isso é para nós pensarmos como é que nós estamos inseridos dentro da comunidade Monte das Oliveiras, porque nós temos uma identidade, e essa identidade tem que ser uma identidade missional. Então a identidade da igreja está em Cristo e sua missão em torná-lo conhecido. Nós temos uma identidade e precisamos fazer dela Cristo conhecido. Então, irmãos, o primeiro princípio, a igreja missional conhece a sua identidade. O segundo princípio está lá em Mateus, que é o versículo conhecido, 28, versículo 18 e 20. A igreja missional, ela vive para cumprir a grande comissão. Primeiro, a igreja missional, ela reconhece a sua identidade. Mateus capítulo 28. Agora, a igreja missional, ela vive para cumprir a grande comissão. Vamos revisitar novamente esse texto de Mateus capítulo 28. Ele vai dizer, versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui nós temos uma missão, nós temos uma ordem e nós não temos uma opção. Jesus está dizendo: ide, portanto, fazei discípulos. Ou seja, é uma ordem de Jesus para nós fazermos discípulos, para cumprir essa grande missão que Deus deu para cada um de nós, Deus deu para a igreja. Então, fazer discípulos é a principal tarefa da igreja. Por quê? Porque ela precisa cumprir, ela precisa obedecer essa grande comissão, precisa obedecer a ordem de Jesus Cristo, que é de pregar o Evangelho, que é de fazer discípulos, e toda a igreja ela precisa participar dessa missão. Toda a igreja ela precisa participar dessa missão. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus Cristo. Por isso, irmão, nós vamos voltar novamente com a atividade do evangelismo. Eu ia começar esse evangelismo hoje, mas eu quero considerar as irmãs. Nós trabalhamos esse final de semana, então acredito que a tarde vai servir para você descansar e pelo menos secar a gentinha, tá bom? Mas nessa semana e no domingo nós vamos precisar voltar a ter essa identidade. Nós vamos precisar voltar a cumprir essa grande comissão.
porque é a nossa tarefa, é a nossa tarefa. Lembra para os irmãos que eu estava muito preocupado, que a nossa igreja estava virando uma igreja de eventos, nada de evangelismo. Então nesses 2 dias eu fui, Deus ele falou profundamente. Deus já estava falando, por isso que eu já tinha falado para os irmãos que a gente precisa voltar ao evangelismo, a gente precisa voltar em fazer programações que vise missões, que alcance o pecador, não para nós mesmos aqui dentro de 4 paredes. Isso é bom, mas foge um pouco da nossa identidade, foge um pouco da nossa missão. E para nós voltarmos a cumprir essa missão, nós precisamos ir. A palavra aqui diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é essa promessa que um dia desse eu estava comentando com o diácono Elielson. Essa promessa aqui não é para todos, porque a gente pega esse versículo e diz: eis que estou convosco. A gente pensa: o Senhor está comigo. Não, essa promessa aqui é para aqueles que fazem o ídolo de Jesus Cristo, é para aqueles que pregam o Evangelho. Aí o Senhor Jesus Cristo aí diz: sim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa promessa é específica para a obediência desse mandamento, quando nós vamos pegar a palavra de Deus. Não é em outros aspectos, circunstâncias, que nós podemos dizer: claro, o Senhor ele está conosco, sim, mas aqui nesse aspecto é para aqueles que evangelizam, para aqueles que pregam a palavra de Deus. E você pode ter essa promessa, quando diz: eis que estou convosco até a consumação do século. Amém, irmãos? Então, primeiro aspecto, a igreja missional ela conhece a sua identidade. Segundo aspecto, a igreja missional ela vive para cumprir a grande comissão. E terceiro aspecto, a igreja missional ela depende do poder do Espírito Santo. Vamos lá para o texto áureo conhecido de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. A igreja missional depende do poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ler aqui esse contexto da ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus estava subindo aos santos céus. Ele deixou essas palavras, quando ele vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo nos disse que Ele nos daria, como já nos deu, o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse que nos daria o poder do Espírito Santo, nos capacitando para nos ajudar a cumprir a missão que nós temos. Então, a missão ela irá começar quando nós alcançarmos pessoas que não têm Jesus como único e suficiente Salvador, por meio do poder do Espírito Santo. Quero trazer aqui a lembrança dos irmãos novamente de uma mensagem que eu preguei aqui nesse púlpito, que eu falei sobre o poder do Espírito Santo. Tem crente que ele tem o Espírito Santo, mas tem crente que ele falta o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence, o Espírito Santo é aquele que nos consola, o Espírito Santo é aquele que nos dá poder. Nós só vamos sair dessas 4 paredes nós estivermos revestidos com o poder do Espírito Santo. E porque a igreja contemporânea no dia de hoje se encontra
se encontra nessa fadiga de esfriamento espiritual, no aspecto de evangelizar, no aspecto de pensar em missões. Falta aqui o poder do Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejamos testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então a igreja testemunha com palavras e com vida por meio do Espírito Santo. Não cumprimos a missão por nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. Nós não temos nenhuma condição de cumprir essa missão por nós mesmos, porque a nossa inclinação ela é para o pecado. Nós, da nossa natureza pecaminosa, nós não queremos adorar a Deus, nós não queremos evangelizar, mas quando nós temos o poder do Espírito Santo, tudo isso muda, porque nós vamos entender que o Espírito Santo é aquele que vai nos fazer, vai nos ajudar a cumprir com essa sublime missão de evangelizar aqueles que estavam perdidos. Por isso que Pedro vai dizer que ele nos tirou do império das trevas. Paulo, corroborando com isso, vai dizer que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não devemos ser os cristãos egoístas, que já temos a salvação e nós não saímos para evangelizar. Como nós aprendemos e já sabemos, o nosso campo missionário pode ser dentro do nosso lar, o nosso campo missionário pode ser no nosso bairro, na nossa cidade, mas nós precisamos evangelizar. Concluindo, a identidade da igreja ela é inseparável da missão. Nós, como Cristo Celeste, nós temos uma identidade e ela não dá para se separar da missão. A ideia é que nós temos uma identidade, mas nós não fazemos essa missão, então não se dá para separar. Se eu tenho uma identidade, como eu ilustrei no início, ela vai me representar pelo meu nome e data de nascimento. Assim também é a igreja. Nós temos uma identidade e ela é inseparável da missão. A igreja existe para adorar a Deus e edificar os santos e anunciar o Evangelho ao mundo. Quando a igreja compreende que ela é naturalmente vive de forma missionária. Irmãos, eu fico um pouco com vergonha, um pouco triste quando tem essas conferências da missão e a igreja não vai. A gente fica olhando outras igrejas indo. Ontem, lá no último dia, que tinha mais era adolescentes e jovens. O pastor que estava pregando, o último pastor, até agradeceu e elogiou que tinha mais adolescentes e jovens, e os pastores e os diáconos e a igreja, porque não abraçam essa conferência de missão. Falta o quê? Poder do Espírito Santo. Falta o quê? Interesse por missões, de evangelizar. Irmãos, sem medo de errar, eu não estou julgando, mas se fosse algo para o nosso benefício, com certeza a igreja estaria lá. Mas quando se trata de missões, quando se trata de evangelismo, nós não temos esse interesse, porque nós já perdemos a nossa identidade. Será que a nossa igreja aqui, Brilho Celeste, ela é conhecida como uma igreja missional? Ah, pastor, mas tem o departamento de missões. Só não basta, tem que viver isso na sua essência. Todos os momentos tem que viver uma essência missionária. Então, igreja, vamos pedir graça e misericórdia de Deus, que o Senhor nos ajude a nós termos essa identidade missional, respirar missões, respirar evangelismo, porque é a tarefa principal
E o pastor lá ilustrando aí disse, na igreja, ele disse: como é que está a MCA? Legal. Como é que estão os jovens? Legal. Os eventos da igreja? Legal. Mas vocês têm programação de missões? Não tem. Então não está legal. Porque a principal tarefa da igreja é promover missões e evangelizar. Quando isso estiver no topo, missões, evangelismo, aí nós podemos dizer que nós estamos cumprindo bem a missão. Por que a igreja não tem visitantes? Por que as pessoas não se convertem? Porque nós não vamos atrás das almas. Quando nós formos atrás das almas, pode ter certeza que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele promete que irá trazer os seus eleitos. Nós vamos conseguir chegar até os ouvidos, mas o Espírito Santo é aquele que leva dos ouvidos para o coração e assim possam se converter ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus nos abençoe. Vamos se pôr em pé e vamos orar a Deus, né, irmãos? Eu estava pensando, nós já terminamos aí nosso estudo de mordomia cristã. Aí eu estava pensando em começar um estudo sobre missões e também um estudo sobre autoridade espiritual. Eu estou orando nesses dois aí, missões ou autoridade espiritual. Autoridade espiritual porque o membro não sabe o dever para com a igreja, para com o seu pastor, e missões para nós voltarmos mesmo a essa identidade. Fazer programações intencional para trazer visitantes para pregar a palavra de Deus. Pastor, só por último, irmãos, porque exemplos, a gente precisa compartilhar. Ele diz que tudo lá na igreja dele é intencional a missões. Encontro de casais, o tema é missões. Jovens, o tema é missões. Tudo é missões para não perder essa identidade. Oremos. Senhor Jesus e eterno Pai, quero primeiramente aqui, Senhor, pedir perdão do Senhor, porque eu reconheço o Senhor como pastor dessa igreja. Eu reconheço que a nossa igreja, Senhor, não tem sido uma igreja que demonstra, que compartilha, que manifesta, Senhor, missões, Pai. Mas, certo do Teu perdão, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, a voltarmos a ter a identidade de uma igreja missional, Senhor, que é a principal tarefa dessa missão que o Senhor nos comissionou para irmos e pregarmos o Teu Evangelho, porque somos raças eleitas, somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivamente de Deus para proclamar todas as Tuas virtudes. Então nos dê graça, nos dê misericórdia, nos ajude, Senhor, para que possamos viver, para possamos viver para cumprir essa missão que é do Senhor, a Tua igreja. Pedimos por esse alimento, que o Senhor abençoe, santifique e que nenhum mal nos faça. Pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, dobra à esquerda,